Eu comecei a acompanhar Alien Earth há algumas semanas e acabei viciando nessa série. Inclusive, acho que desvendei o que vai ser aqui o final dessa temporada. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Alien Earth foi e está sendo uma grata surpresa para mim. Confesso que eu fui com zero expectativas, principalmente por não ter gostado das últimas produções relacionadas à saga do Alien. Mas também confesso que eu não assisti Alien Romulus e que pelo feedback geral parece ter sido já algo bem interessante. Então agora, depois de Alien Earth, isso pode mudar. E eu fui assistir Alien Earth exatamente por indicação de algumas pessoas aqui nos comentários dos nossos vídeos. E a quem eu agradeço imensamente, porque afinal de contas eu me surpreendi, tanto com a qualidade, ao nível de fotografia, lembrando mesmo que nós vimos os aliens originais lá dos anos 70, com a qualidade da própria direção e mesmo da história que eles nos contam aqui. E que tem uma premissa, um contexto bem interessante, já que a série usa como plano de fundo aqui, como contexto geral, o corporativismo maluco, onde 5 grandes empresas controlam o mundo. E os seus CEOs trilionários disputam entre si aqui para cada um ter mais poder do que o outro, apresentando inclusive aqui um deles como um gêniozinho entediado, desejando falar com alguém mais inteligente do que ele. E que para isso desenvolveu uma tecnologia ali que é uma espécie de híbrido entre um humano e um ciborgue, transferindo a mente de crianças que estavam em estado terminal para um corpo de máquina, eternizando elas e possibilitando que o nível de consciência de uma delas em especial, a Wendy, evolua até que se transforme num desafio intelectual para ele. Mas a história desse geniozinho trilionário acaba de alguma forma encontrando a história de outra trilionária, CEO de uma outra dessas 5 empresas que controlam o mundo. E que a avó dessa trilionária havia enviado para o espaço uma missão de pesquisa para sequestrar espécies de diferentes mundos para algum objetivo nefasto que nós ainda não fomos apresentados, nós ainda não conhecemos os motivos e as ambições dessas outras pessoas. Só que essa nave tem um problema com uma dessas espécies que capturou, e adivinhem qual? Sim, os xenomorfos de Alien, que acabam fazendo com que essa nave caia ali no planeta Terra, exatamente na cidade comandada por esse geniozinho entediado, e que nós já mencionamos anteriormente. E é aí que a história toda começa a se desenvolver. A história é bem intrigante, e durante os 7 episódios que já foram liberados, vemos a narrativa se desenrolar com as consequências do encontro das espécies que estavam nessa nave com essa espécie de híbrido que esse gêniozinho entediado resolveu criar e que dá um tom bem dinâmico aqui para a história. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. Vai lá, que o que eu contei aqui nesse vídeo é basicamente só um enredo da história. E que você vê isso acontecer bem no início. Mas agora sim eu vou entrar aqui numa análise e nas minhas especulações do que eu imagino que vai acontecer agora nesse episódio final e para o futuro da série. Então se cuida, porque aqui sim a gente vai falar de spoilers ainda mais fortes relacionados aos outros episódios para além do primeiro. Então, analisando o arco dos personagens que foram apresentados pra gente até esse momento e no que eu imagino que vai funcionar como gancho para a próxima temporada, nós podemos concluir que a personagem principal é a Wendy e, gente, é interpretada pela Sydney Chandler, que eu não conhecia, mas é filha do Kyle Chandler, que esse sim eu conheço já há muito tempo, desde que ele fazia uma série chamada Edição de Amanhã, Early Edition, uma série onde ele recebia o jornal relacionado ao dia seguinte, ou seja, noticiando as coisas que iriam acontecer no dia de hoje, e que ele, como um super-herói humano, acabavam por salvar as pessoas que estavam destinadas ali a morrer, ou então impedir que catástrofes acontecessem, e que passava na madrugada da Rede Globo lá nos anos 90. Muito legal relembrar essa história e ver que a filha dele, do ator que fazia esse personagem, agora tá nos surpreendendo aqui em Alien Earth. E eu tô adorando a atuação dela. Mas embora ela seja a atriz principal, ou seja, a personagem principal dessa história, claramente o personagem mais intrigante da série, tirando a cabra com aquele olho alienígena,
é o Kirsch, e que para mim, nitidamente, ele planejou cada detalhe do desenvolvimento da história que nós estamos acompanhando nesses últimos episódios. Porque logo que ele notou o comportamento estranho ali do Slightly e que estava sendo chantageado pelo Morrow, ele deixou a coisa acontecer e se desenrolar para ver se de alguma forma ele se comportaria de forma lógica e racional ou se deixaria levar pelas emoções humanas que ele teria. Ou seja, mesmo apesar de tudo, o Kirsch continua fazendo experimentos científicos e analisando o comportamento de cada um deles. Afinal, essa é uma das missões dele e provavelmente a principal. Por isso, inclusive, que nesse último episódio, quando a Wendy chega no laboratório, após a morte do Toodles e ela pergunta o que aconteceu ali, ele diz que foi a ciência, porque para ele tudo ali é basicamente um estudo, um experimento antropológico envolvendo e comparando o comportamento dos híbridos e dos humanos. Agora, por que ele ajudou o Slightly e o Smee a levarem o corpo do Arthur para a praia? Porque, gente, aquilo fazia parte do plano dele para capturar o Morrow e assim permitir que o gêniozinho do mal tivesse vantagem contra a Yutani. E ainda em paralelo a isso, ele viu a Wendy libertar o xenomorfo, sabendo que ela podia controlar ele. E deixou também o irmão da Wendy, o Hermit, tentar fugir dali com ela, porque afinal ele sabia que o único ponto fraco da Wendy é o irmão dela. É ele quem está impedindo ela de explorar o máximo do potencial que ela tem. E sabendo que ele é uma preocupação que a Wendy tem, talvez o único vínculo de humanidade dela, já que vimos que isso inclusive fez ela agir de alguma forma impulsivamente e até mesmo de maneira inconsequente tentando salvar ele, permitir que ele liderasse um plano de fuga com ela naquele ambiente controlado, provavelmente causaria alguma consequência que mudaria a relação entre os dois. Ou ele acabaria morrendo ali no caminho e ela se sentiria culpada por ter permitido que ele morresse, ou por não conseguir impedir a morte dele, ou então em algum momento ele faria algo que fizesse com que ela mudasse a forma como olhava para ele, para a admiração que ela tinha por ele. E é exatamente o que acontece no final do 7º episódio, quando após ver ali a Nibs, aquela híbrida maluquinha, matando os guardas humanos, ele interfere e atira na Nibs, deixando ela ali meio que em stand-by, fazendo com que a Wendy olhasse para ele, gritando e perguntando por que ele fez isso. Ou seja, aconteceu exatamente o que o Kirsch gostaria que tivesse acontecido. A Wendy compreendeu que talvez o irmão dela não veja ela e os amigos dela híbridos como pessoas individuais e com a mesma importância que os humanos, já que provavelmente atirou na Nibs, a irmã híbrida da Wendy, porque ela estava matando os soldados que estavam tentando impedir a fuga deles dali. E o que é exatamente o que vemos fechar o 7º episódio da série. Enquanto o geniozinho entediado ali, enfim descobre que a cabra com um olho alienígena tem um QI alto e, portanto, agora vai transferir aquele ser para um humano com quem ele possa de alguma forma conversar. E que, vamos combinar, provavelmente vai ser o assessor dele que estava ali do lado, pois afinal seria o melhor disfarce e ninguém suspeitaria por essa pessoa estar ali do lado desse gêniozinho o tempo todo. Ou é ele ou então é aquela psicóloga. E falando nela, ela já perdeu o marido nesse episódio 7. E a cena em que a Curly chama ela ali de mãe me deu muito a sensação de que ela vai de arrasta no final dessa temporada, provavelmente tentando proteger os filhos dela de alguma forma. E na minha opinião é exatamente isso que vai fazer com que a Curly mude de lado, se tornando a provável futura rival da Wendy nessa sequência, com forças semelhantes, meio equivalentes, e uma rivalidade que foi plantada lá atrás, quando a Curly sentiu ciúmes da Wendy, e com essa história sendo construída desde o início da série. Além disso, já que eu entrei aqui nesse campo de suposições, eu penso que a história da Wendy vai se desenvolver ainda mais se virmos nesse último episódio a morte do irmão dela, porque afinal nós já vimos ali o castelinho de areia dela ruir quando ela vê ele atirar na Nibs. Então tudo leva a crer, tudo pelo menos indica pra mim, que ou eles vão virar aqui de alguma maneira antagonistas daqui pra frente, ou então que ele vai de arrasta logo nessa sequência, para libertar ela dessa amarra de explorar todo o potencial que ela tem. E se a gente for pensar, isso já foi indicado lá atrás também, quando o Kirsch conversa com ela e diz que o irmão dela vai morrer de qualquer jeito, e dela dizendo que não deixaria isso acontecer. Ou seja, faz parte dessa jornada de aprendizado dela saber lidar com essa perda. E vamos combinar que o gêniozinho entediado não é bobo, né? Ele sabe que o Kirsch está pensando em tudo
tudo por ele. E o fato do Kurt ter rendido o Monroe e de que a Wendy consegue controlar o xenomorfo, isso vai colocar o gêniozinho entediado com muita vantagem sobre a Yutani. E que talvez isso seja o que vai levar a gente para o final dessa temporada, com a apresentação dos outros 3 trilionários que controlam esse mundo e que provavelmente vão se incomodar com o aumento de poder desse gêniozinho entediado. E então, provavelmente, nós seremos apresentados aqui a outros vilões ainda piores do que o que nós já vimos nessa temporada, reforçando essa crítica social absurda dos empresários sacrificando a vida das pessoas pelo aumento dos seus poderes. E se for isso mesmo, cria-se uma expectativa muito grande para o que vai ser uma segunda temporada, uma continuação dessa história. Agora me diz o que você acha. Comenta aqui embaixo quais são as suas teorias para o final dessa temporada e para uma possível e provável continuação. E não esquece, se você gostou desse vídeo, clica ali na opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.